Deixa eu só fechar de uma. Nossa. Pode ir, Yuri, vamos lá. Senhor Jesus, querido Maestro e Guia, estamos aqui, Senhor, com alegria, para um estudo mais, pidiéndote, Señor, que tus mensajeros nos ayuden en este momento, nos envuelvan, para que podamos entender ampliamente las enseñanzas de Él, que podamos abrir nuestras percepciones, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, entender esta vida que nos espera. Te pedimos, querido Maestro, que nos ayudes en el día a día a educar nuestro ser, no solamente para esta vida, Señor, sino para las próximas, educándonos moralmente, intelectualmente, a partir de nuestro crecimiento, de nuestro perfeccionamiento. Danos fuerzas, Señor, disciplina y perseverancia. Bendice, querido Maestro, nuestro esfuerzo de ser mejores personas, de transformar nuestras vidas. Sosténnos, Señor, y llévanos siempre de tu mano, porque siempre necesitamos de ti, de tus consejos, de tu guía, de tu ayuda y protección. Gracias, querido Maestro, por todos tus ejemplos y tus enseñamientos, por estos queridos benefactores a quienes les pedimos que reciban nuestra más eterna gratitud. Que el día de hoy, Señor, sea muy provechoso y que podamos siempre poner en práctica todo lo que aprendemos en nuestros estudios. Agradecemos, querido Señor, por esta doctrina maravillosa que trae para nosotros un entendimiento grande, que trae luz a nuestras vidas y transformación a nuestros corazones. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros hoy y siempre. Que así sea, Maestro. Obrigada, Yuri. Um pouco inchando, assim. Acho que o que eu fiz aqui que sumiu todo mundo. Vocês estão vendo o texto? Sim. Essa segunda parte é bem legal também. Então vamos lá, vou começar a leitura aqui. A segunda parte do texto que a gente já estudou 2 semanas atrás, né? Quer falar alguma coisinha só para fazer um rapé? Só para lembrar, né, nós temos um texto do Romeu Camargo que ele conta, ele fala do retorno dele à pátria espiritual. Nós fomos até uma certa parte e o texto era muito longo, nós tínhamos combinado de fazer em 2 etapas, aí saltamos uma semana e ele, na primeira parte, só para lembrar, ele teve a notícia do desencarne, ele ficou num hospital e ele começou a brigar com a ideia que talvez ele não, né, talvez ele não estivesse desencarnado. E aí a enfermeira chama um amigo dele, ele reconhece, acha que está tendo uma vidência, e o amigo, na verdade, diz para ele: você já desencarnou, você já chegou. E aí eles começam, né, o amigo procura ajudá-lo, e aí eles começam uma conversa, na qual, né, nós teremos aí uma segunda parte, que é uma conversa que ele vai falar de uma série de coisas que estão ligadas ao processo, à passagem, não só
do plano físico para o plano espiritual, como também a questão de tudo que pode estar envolvido nisso. Então, é uma segunda parte extremamente rica. Não teremos a pretensão de dar conta de tudo que está aí, mas que cada um de nós possa gravar aí a parte que acha interessante e trazer para todo mundo, né, com o seu colorido pessoal. Então, a Giovana vai começar a leitura, né? Então, vamos lá. Lembrei-me de antigos estudos e esforcei-me. Logrei concentrar de novo as minhas energias e, desconfortado, perguntei por meus familiares de outro tempo, estranhando não me houvesse recebido ali no recomeço da vida nova. Com a mesma calma, o prestimoso companheiro explicou delicadamente. Nem todos podem retornar com êxito desejável à comunhão com o círculo doméstico. Há emoções violentas que nos prejudicam sem que a percebamos isso. A planta frágil exige proteção. Adaptação e crescimento são imperativos artigos da lei. Espere. E contou que inúmeros irmãos desprevenidos, quando se rebelam contra o socorro assistencial de que me via rodeado, são naturalmente atraídos para velhos círculos de luta, escravizando-se às sensações que não mais se justificam e passando a viver em longo processo de vampirismo natural. A palestra do amigo, reportando-se a paisagens sombrias e a almas atormentadas, quando me afligiam os meus próprios cuidados, acabou por levar-me a indefinível abatimento. Assaltou-me a dispneia dos asmáticos. Lameira compreendeu tudo. Silenciou como quem ora sem palavras e começou a aplicar-me passes na região do baço. Vi-lhe as mãos despedindo brilhantes raios róseos, arrancando ao contato de minha epiderme fios tênues de uma substância azul violácea. Pouco a pouco, reparei que forças novas me invadiam, como se eu fora a emperrada máquina repentinamente lubrificada e restituída com êxito às suas funções normais. Terminada a intervenção magnética e surpreendido ante o milagroso efeito, pude sentar-me, amparando-me nos braços do amigo que se acomodou ao meu lado com um sorriso de colaborador vitorioso e feliz. Aqui, esclareceu bondoso, o passe é uma transfusão de energias com resultados imediatos, quase milagrosos. E porque eu indagasse sobre o tempo em que me cabia esperar a restauração plena, ponderou. Romeu, em nossas atividades comuns na Terra, clareamos a vida, mas somente por fora. Com a lâmpada sublime dos conhecimentos espiritualistas e da existência, tiramos todos os proveitos, assim como o pomicultor avarento ou ignorante colhe os frutos da árvore, sem lhe auscultar as necessidades e sem sequer uma nota de reconhecimento aos serviços que ela lhe presta, supondo-se credor ou credor absoluto de suas vantagens preciosas. É assim, meu amigo, que desencarnamos, tão plenos de confiança no céu, quando vivíamos alvoroçados com as revelações na terra, mas vazios de espiritualidade santificante. Fez breve pausa, como se quisesse dar algum repouso à minha atenção e prosseguiu. E por mostrarmos aqui o que realmente somos, basta às vezes não passamos de mendigos ou de cegos, com o poder de pronunciar lindas palavras, mas sem irradiar ondas de simpatia ou de edificação aos outros seres. Na esfera que deixamos para trás, usávamos o corpo denso quase sempre sem lhe analisar a grandeza. O coração, o cérebro, os pulmões, o fígado, o baço, os rins, sustentados por glândulas de recursos sutis, não vivem à mostra no veículo que baldeamos no túmulo como trapo velho. E, no entanto, desempenham funções básicas em nossa comunhão com os ensinamentos preciosos do plano carnal. Valemo-nos desses órgãos quase sem nenhuma consideração para com os reais benefícios que nos prestam.
E se algum dia nos recordamos deles, é com frequência quando destrambelham, irritados ou enfermos, geralmente por nossa própria culpa. Em muitas ocasiões, antes dos 40 anos de idade, no corpo físico desequilibramos o aparelho circulatório, impondo-lhe comoções violentas da nossa cólera destrutiva. Viciamos as células cerebrais com o provocar e manter pensamentos perturbadores. Ulceramos o estômago, engurgitamos o fígado, ou obstruímos os rins com alimentação imprópria, ou com tóxicos vários, despendendo anos e anos em reparos do carro físico, os quais nem sempre se levam a termo, por nos surpreender a morte antes do integral reajustamento. As elucidações pareciam impregnadas de virtudes calmantes para as minhas chagas mentais, porque, enquanto eu lhes dedicava minha atenção, doce alívio me penetrava. Ana Célia, tem condições de continuar? Tenho sim. Vamos lá. Lameira interrompeu-se, fitou-me longamente, e como se quisesse imprimir maior significação às palavras, modificou o tom de voz, prosseguindo delicado. Imagine semelhante situação aplicada à nossa alma. Nosso corpo espiritual encerra também potentes núcleos de energia, que, entretanto, não vivem expostos à visão externa, qual acontece ao veículo de carne. São centros de força destinados à absorção e à transmissão de poderes divinos quando conseguimos harmonizá-los com as grandes leis da vida. Localizam-se nas regiões do cérebro, do coração, da laringe, do baço e do baixo ventre. Não importa que a ciência do mundo os desconheça por enquanto. O conhecimento humano avança por longos e pedregosos trilhos. A circulação do sangue e a nutrição das células só agora vão recebendo alguma claridade nas observações cotidianas, e os processos da geração constituem ainda quase um enigma para os investigadores da vida renascente. Não é de estranhar, portanto, que a inteligência mediana da Terra ainda ignore o profundo e complexo mecanismo da alma. Percebeu Lameira a imensa atenção com que lhe seguia as palavras e, provavelmente conduído de minha prostração, acentuou. Aliás, quero esclarecer-lhe que, com esta minha minuciosa explicação, desejo apenas salientar que raramente desencarnamos em condições satisfatórias. À proporção que nos desenvolvemos em conhecimento, cresce nossa capacidade de pensar, e quem pensa gera determinadas forças e as irradia. Para estilo mais conciso, recorramos à simbologia, sempre valiosa em qualquer lição. Imaginemos o fruto verde e o fruto maduro. O primeiro demorar-se-á em longo estágio preparatório, elaborando a polpa, ainda sem expressão de utilidade. O segundo já se oferece pronto a quantos queiram aproveitar-lhe a carne e renovar-lhe as virtudes na sementeira, ou em benefício de seres inferiores que vivem na terra. A imagem é pálida e insuficiente, mas serve para confronto rudimentar. Enquanto a mente da criatura transita nas zonas selvagens, sob os fluidos condensados da carne ou sem eles, não possui recursos de autoprojeção em face do círculo restrito em que vibra. Mas, se essa razão amadurece, o campo do pensamento se alarga, projetando à distância nossa influência individual. É natural que a força emitida nos alcance em primeiro lugar. Se o benfeitor é o primeiro a envolver-se nas irradiações do bem que produz, o homem incauto, que despede as negras correntes do mal, é também o primeiro a sofrer-lhes o efeito. Assim é que, muito especialmente depois da morte, temos nossa organização espiritual ligada às nossas próprias criações. Quase sempre acordamos
com os centros de força viciados pelos quadros mentais a que, por muitos e muitos anos, demos origem e sustento. As possibilidades de imaginar e de desejar aumentam-nos a responsabilidade. Somos na Terra, dentro da esfera da razão, frutos amadurecidos que, sem proveito integral para os demais, em vista de nossa constante fuga ao trabalho, nos intoxicamos, dando pasto a elementos viciosos que deveríamos reconhecer incompatíveis com a nossa atual posição. Dispondo de tantos recursos de serviço, sem a devida aplicação, assemelhamos-nos também, de algum modo, ao poço de águas estagnadas, que desenvolve micro-organismos prejudiciais, ao invés de semear benefícios, e somos habitualmente surpreendidos pela morte nessa inconveniente situação. Os grandes ensinamentos das religiões são fórmulas que, aplicadas nas experiências de cada dia, operam a higiene e a iluminação de nossa alma, rumo aos degraus superiores. Todavia, enquanto permanecemos no corpo, infinita é a nossa distração. Invariavelmente dispostos a ensinar o bom caminho aos outros, dele nos afastamos, sempre que a virtude nos peça algo contra os nossos desejos. Valendo-me da pausa natural de sua palavra carinhosa e fluente, arrisquei. Quer dizer, então, que... Lameira não me deixou terminar. Tornando a frase convincente, esclareceu. Quer dizer que para cá voltamos à semelhança de máquinas desarranjadas à oficina. Vícios do pensamento, inclinações nocivas, não combatidas, desequilíbrios nervosos não extintos, sentimentos de culpa manifestos, hábitos deprimentes, impulsos não educados, excessivo apego a objetos, situações e paisagens materiais, ainda arraigados, acidentes íntimos de mágoa ou de revolta, paixões ocultas e verdadeira mole de outros fenômenos corruptores do sentimento, nos obrigam à lamentável demora na viagem, constrangendo-nos à perda de muito tempo que poderia ser utilizado em nossa própria ascensão. Notando-me a expressão de amargura... Obrigado. Obrigado, Ana. Notando-me a expressão de amargura no olhar inquiridor, prosseguiu comovido. Não acredite seja você o único a experimentar as dificuldades do ressurgimento. Lutei muito, por minha vez, e ainda me encontro em reajuste satisfazendo certos compromissos que, desprevenido, assumi. Somos extensa fileira de trabalhadores em transição, nem na extrema vanguarda, nem de todo para trás. Muitíssimos anos exige a obra da restauração, e nem poderia ser de outro modo. Ainda assim, meu amigo, cabe-nos render graças a Deus, porque milhões de pessoas, embora já sem o veículo de carne, permanecem aferradas à matéria, com o risco de maiores desilusões para a necessária libertação. Tais instruções calaram-me fundamente no espírito. Recordei a leitura das mensagens e dos apontamentos de André Luiz e concluí, pela experiência direta que enfrentava, por minha vez, os duros tempos do concerto próprio. Desdobraram-se os dias entre a aflição e a saudade, amenizadas de alguma sorte pelas novas amizades que me floriram a estrada de alegrias surpreendentes. Lameira foi para mim um cicerone bondoso e um amigo vigilante. Pouco a pouco reconheci que recebemos do além o que realmente criamos para nós mesmos em contato com as criaturas. Tudo o que é nosso em nós demora. O amor encontra depois da morte aqueles a quem se consagra ou aquilo a que se devotou. O ódio convive com as imagens horrendas que para si mesmo gerou e das quais se alimenta. É assim que me restauro, e guardando intacto o velho ideal de aprender e servir,
No trabalho de engrandecimento da vida imperecível, eis-me de retorno aos companheiros de luta, oferecendo-lhes o relatório de minhas surpresas iniciais na espiritualidade. Saibam, destarte, que o corpo de sangue e ossos é simplesmente uma sombra da nossa entidade real e que todas as nossas virtudes ou vícios a nós se atrelam na terra, pelo que de cada qual depende o caminho aberto ou o desfiladeiro sombrio na sublime romagem para a luz. Romeu Camargo, no livro Falando a Terra, psicografia de Chico Xavier. Obrigado a Yuri, a Giovana, a Ana Célia. É um texto longo, né? Cansativo para a garganta. Então, obrigado às meninas pela leitura. É uma segunda parte nesse texto que nós estudamos a primeira e na qual ele aborda vários aspectos do pós-morte, da dificuldade. E como eu lembro de ter comentado no primeiro encontro sobre esse texto, este espírito, este homem, ele faz parte daqueles que nós podemos considerar como privilegiado. Ele está amparado, ele volta para contar, né? E isso para nós é uma bênção que nós tenhamos acesso a isso. Ele volta para contar ao retorno dele à pátria espiritual e, naquele momento, o retorno ao círculo de trabalhos, porque ele estava ali se comunicando através do Chico. Então, é alguém que nos dá os detalhes e que vai falar, né, de alguns aspectos que nós estudamos em outros livros de André Luiz, como estudamos essa semana, das dificuldades que milhares de pessoas encontram quando desencarnam, porque estão despreparadas. Então, há uma tendência a se deixar levar, né, por aquilo que aparece, a voltar aos círculos de vida nos quais a pessoa estava habituada. Então, a família, os amigos. E aí ele fala que começa o processo de vampirismo, porque tendo necessidade e continuando a ter necessidades, esses espíritos se aproximam daqueles com quem conviveram e começam a partilhar a vida deles. Então, há milhares de pessoas nessa situação. Muitos não sabem direito o que aconteceu, muitos passam pelo plano espiritual e saem dele e voltam sem se dar conta de que têm a impressão de estar num sonho, num pesadelo, porque eles acham que estão talvez no hospital ainda, estão sedados. São os casos mais variados. E é interessante que na base, no centro do texto, dessa segunda parte, ele vai falar do que nós fazemos conosco mesmos. Nós vamos encontrar, assim que desencarnarmos, exatamente quem nós construímos. E ele usa para isso o conhecimento dos chakras, que são esses centros nervosos, que nós podemos desorganizar pelos nossos hábitos mentais, pelo nosso estilo de vida, pelo tipo de emoção que nós cultivamos. Então, nós podemos desarranjar esse corpo de tal modo que chegamos no plano espiritual, na condição, como ele diz, de mendigos ou de cegos, que não têm condições que tem que ser ajudado e tratado, às vezes, com piedade pelos benfeitores, porque está numa condição de sofrimento e de necessidade. Então, é extremamente sério isso, porque a vida não existe privilégios, não existe... Nós podemos ter amigos que vão nos ajudar, familiares, né? Mas, às vezes, eles não podem fazer milagres, porque nós nos desarranjamos a tal ponto que fica difícil para eles. Então, há vários aspectos em tudo isso, eu não vou me prolongar, né, para que a gente possa, né, e o Alexandre já me fez sinal que ele vai
intervir, né? Então vamos abrir para que nós tenhamos outras participações. Eu estava pensando lá no comecinho da segunda parte que ele fala, né, que o Romeu e Romeu Lameira. Lameira. O Lameira, ele fala que muitos amigos chegam aqui no mundo espiritual e se rebelam, não aceitam, não entendem e voltam, né, para esses círculos menores, inferiores ou a casa. E a própria história do Romeu, né, como ele consciente das coisas chega lá, é difícil o desapego, né? Então comecei a pensar muito que a gente precisa começar a praticar esse desapego, né? Não adianta a gente querer chegar lá e desapegar de tudo de uma hora para outra, né? E como é difícil, né? Eu comecei a pensar em desapego, comecei a pensar nos meus filhos, né? Falei, nossa, como é que eu vou desapegar dos meus filhos, né? Jesus! E a gente precisa começar a praticar agora o desapego material, para quando a gente chegar lá não sentir falta dessas coisas, né? Tá consciente do que está acontecendo. Mas estava pensando nessa trajetória do desapego, como é difícil, né? Vamos desapegar das pessoas que a gente gosta, por exemplo, né? Complicado, mas precisa ser feito. Então, obrigado, gente. Obrigado, Alexandre. Um breve comentário, né, talvez, em cima do que o Alexandre falou. Nós temos que fazer esse trabalho de desapego e, junto com ele, fazer a educação das pessoas que vivem conosco. Mas também tem que desapegar, né? Dentro do possível. Sim. Né, Não é deixar de amar, né? Exatamente, mas é essa dificuldade, é esse meio termo, né, de continuar amando, mas ser capaz de dizer adeus em paz, né? Se preparar para isso. Então, quando a gente lê uma mensagem como essa, poxa vida, nós temos a descrição de tudo que vai acontecer. E quando nós lemos os outros livros, nós temos ainda uma descrição muito mais clara do que pode acontecer, né? Nem sempre é uma coisa muito bonita, dependendo exatamente da educação nossa, né? Então, chegará o tempo em que nós não teremos mais essa cortina entre nós, porque é da lei da vida que nós tenhamos acesso. Cedo ou tarde, nós teremos acesso ao plano espiritual, inclusive por equipamentos. Mas enquanto esse dia não chega, a morte ainda representa para nós um sofrimento, um adeus que parece definitivo. Então, nós precisamos educar a nós mesmos e preparar as pessoas com quem nós vivemos, quando é possível. Uma pessoa que morre de repente não tem como preparar a família. Às vezes tem, se já foi sendo feito aquilo com o tempo, né? Então, a família, mesmo que você morra de forma inesperada, ela vai saber, entender, se comportar, orar para que a pessoa receba as orações, para que aquilo não vá envolvido em apelos aflitivos, dolorosos, ou mágoas. Então, é um trabalho que é novo para a nossa humanidade, porque nós não temos, como disse o texto de quarta-feira que nós estudamos, nem a ciência, nem a religião nos preparam para esta passagem. A primeira vez que surgiu na história da humanidade um conhecimento claro e preciso sobre isso é exatamente esse que nós estamos estudando, né? Porque não tem outro, né? Não existe. As religiões falam de céu, de inferno, de vida após a morte, de voltar ao grande todo. Cada uma tem uma postura, mas a doutrina espírita abriu realmente as portas, as janelas e nos mostrou o que acontece. E muita gente prefere a velha concepção, porque era mais confortável e exigia menos compromissos. Bastava ir à igreja, dar um dinheirinho para o padre,
ser amigo, confessar, ser amigo das boas pessoas, e você estaria com o céu garantido. Mas a doutrina nos diz que isso é uma tola ilusão, né? Então, vamos abrir para outros. O Marcos vai falar, então abre aí. Vocês estão me ouvindo? Não, eu acho Sabe um que... pouquinho. Eu acho que isso que o César falou é importante, né? Porque existem muitas visões, muitas religiões, e o que hoje em dia eu consigo ver também, porque quando você vê uma explicação como essa de tudo que se passa, é muito difícil você querer discordar disso, é muito específico, e o que eu acho que ainda ganha mais força, principalmente nos dias de hoje, é a multitude de relatos dessas pessoas também que tiveram EQMs, que é a situação de quase morte. E quando você ouve esses relatos, o que se passa, o que acontece, muitos descrevem exatamente isso que o Romeu descreveu. Então, assim, é muito claro isso. Assim, apenas um passo natural, uma coisa natural. E o que me chama muito a atenção nesse texto é que mesmo com tudo isso, e como o Romeu que tinha um conhecimento tão grande, que na vida praticava, conhecia os conceitos do Espiritismo, mesmo ele teve uma série de questionamentos e foi uma dificuldade muito grande. Então, é um momento de muita vulnerabilidade quando você não tem o conhecimento. Se você já tem o conhecimento, é difícil, imagina, como o César disse, com o desconhecimento, o Ali disse, é muito mais fácil você ir para os círculos inferiores. Então, como, acho, fazer um paralelo com o nosso conhecimento da medicina lá atrás, quando não se sabia que tinha que se lavar as mãos para prevenir infecções, mas é um pouco isso, acho. Se uma pessoa chega no momento da morte sem nenhum conhecimento, é como uma pessoa, assim, que vai estar sujeita a toda sorte de coisas sem nem saber o que se passa. Então, eu gostei muito disso, desse relato em que mostra realmente, ó, o Lameira explica tudo o que acontece tanto com o seu corpo, ou que pode, o resultado das suas ações é transmitido, pode até causar sua morte, segundo os desarranjos que você causa no corpo, e depois você ainda vai ter que lidar com isso. Então, é muito global, muito completo. Achei assim, é como se fosse, acho que uma aula que deveria ser dada para falar assim, ó, veja como é o processo. Seria muito, Tudo aí, né? tá tudo aí, tá tudo aí. Deixa eu falar um negócio. É interessante esse negócio porque, por exemplo, ele conta, né, o que aconteceu com ele conta a experiência dele. Mas ele fala lá também, né, que ele já tinha um conhecimento, ele já tinha lido André Luiz, então ele já tinha uma ideia de como que era o outro lado, né? Mas, quando aconteceu com ele não estava entendendo, né? Quer dizer, ou então ele não estava querendo entender. E até na primeira parte lá a gente viu, né, ele falando sobre a questão do que ele estava sentindo o corpo dele, o hospital, a cama, tudo estava lá. Então ele apalpava tudo e dizia, não, né? Então, ele sabia na teoria, mas a prática é outra coisa. E o duro é que isso é uma coisa que a gente vai estudar muito daqui até a nossa hora. E a prática vai ser uma vez, quer dizer, nós já passamos várias vezes, mas não lembramos, né? Mas é uma prática que a gente vai ter a próxima, Um né? minuto de Então, é complicado, porque a gente não tem como praticar Tem um antes. ensaio, né? Não tem um ensaio, exatamente, não tem um ensaio. Achei? Deixa eu comentar. Obrigado, Marcos, Yuki. Adriana, Yuri. ¿Se me escuta? Estamos te ouvindo. Não, agora Não, você agora fechou. você fechou o som. Não está conseguindo abrir?
Ana? Esse... Posso? Oi, Ana. Oi, Ana. Sim, depois Daniel. Ultimamente a gente tem estudado tanto às quartas-feiras quanto nas sextas esses textos que falam realmente dessa dificuldade, né, de desapego à matéria, né, dos desencarnados. E eu me pego pensando que eu sofrerei muito, né? Mas ontem eu conversei com uma amiga que é adventista. E eu vi quão triste é a crença deles, né? Assim, quanto mais eu acho que haverá sofrimento, porque não se acredita em absolutamente nada, né? Só que morreu e vai dormir eternamente, depois haverá uma seleção daqueles que são bons vão acordar e ficar ao lado de Jesus. Os que não são bons vão continuar dormindo. Não faz sentido nenhum, né? Assim. E aí, quando a gente gosta da pessoa, a gente quer tanto que ela pelo menos dê esse passinho que eu dei, assim, né? Que é saber que existe algo, né? Aí eu fico pensando, eu gostaria que ela conversasse com você, com a Giovana, sabe? A gente quer que a pessoa tenha esse conhecimento, se abra, né? Para o novo, para o que é verdadeiro, para o que faz sentido, né? Para o que dá respostas. Mas, como você falou e fala em todos os estudos, né? Cada um, né, no seu caminhar, com a sua visão, com a sua crença, no seu tempo, né? É no seu tempo. Eu acho que nós somos privilegiados de termos esse grupo, de estarmos guiados por vocês que têm essa conduta tão magnífica, assim, de mostrar textos tão esclarecedores para a gente que nos despertam. É isso. Obrigado, Ana. Essas concepções, elas têm consequências, né? Muitas. A pessoa, ela se hipnotiza durante décadas que vai dormir. E quando chega no plano espiritual, dorme. Então, dorme e se nega a acordar. E aquilo que ela fez com ela mesma, os desarranjos, os sentimentos de culpa, lembra que ele fala no texto, os sentimentos de culpa não manifestos, as emoções acumuladas, as coisas mal resolvidas, as amarguras, tristezas, isso tudo começa a se manifestar como pesadelos. Então, aquela pessoa está ali, em volta dela tem amigos espirituais querendo acordá-la e ela se nega a acordar porque ela decidiu que vai dormir. Então, é crítico isto e é uma pena. Agora, de certa forma, ele nos diz que o que nós fizermos do nosso corpo, né, integralmente, porque o que nós fazemos com o corpo físico, também estamos fazendo com o corpo espiritual. O desarranjo dos centros de força vão conosco. Os desarranjos do chakra cardíaco, né, das emoções, vão conosco. Então, é preciso, né, eu faria um pequeno ajuste, eu entendi, obviamente, o que a Adriana falou, mas eu faria um pequeno ajuste. Existe uma prática final, mas a prática é todo dia, na verdade. Né? Nós temos que praticar morrer para o mundo, um pouco todo dia, morrer para as paixões, morrer para os vícios, né? Educar as nossas emoções, e isso não é fácil. Então, assim, seria fácil se nós tivéssemos uma prática da morte, vamos então, seria até mais fácil, mas a prática difícil como Jesus dizia, né? Aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perdê-la por amor de mim, ganhá-la. Então, o que ele está falando basicamente quanto mais você deixar a vida, né, com seus atrativos, e isso não é moral, isso é técnico, porque nós estamos deixando algo que é provisório e instável, investindo em algo que é eterno e permanente. Então, é que nós temos a ilusão de que a nossa cegueira é tão grande, é tão sem sentido, que assim, é assustador.
Porque, para pensar, cadê a pessoa que você foi quando tinha 5 anos de idade? Morreu. Mas está aqui. Cadê a pessoa que você foi quando tinha 10 anos de idade? Morreu. Mas está aqui. Cadê a casa? As pessoas? Tudo é impermanente nesse mundo. Né? Tudo muda. A mensagem é justamente para dizer para nós, não se apegue a nada, porque nada fica igual aqui. Tudo é provisório. Né? Invista naquilo que vai ser estável, permanente. Mas a gente ainda é cego, a gente se apega, né? E, infelizmente, é uma educação que tem que ser feita e que nós vamos fazendo aos poucos. É interessante que o pessoal fala que as pessoas que têm a experiência de quase morte, que elas voltam, que elas passam por essa experiência, né, de morte ali, essa prática, né? Então, elas voltam e mudam completamente as suas vidas. Perdem o medo, inclusive, da morte. Ou da prioridade do que é importante, do que faz, né? É um livro que eu vou passar para o Daniel e depois para a Adriana. Tem um livro, eu não lembro agora o autor, eu dei ele embora, uma vez nós demos vários livros lá para a prisão aqui de Sherbrooke, e esse foi no meio. E era um livro que ele só contava histórias de pessoas que tinham vivido as EQMs e que contavam como isso afetou a vida delas, como isso tinha mudado completamente a percepção delas. Então, a gente tem que fazer esse exercício, porque não dá para todos nós vivermos uma EQM, né? Então, o que nós precisamos fazer é fazer o exercício de, lendo o que nós estamos lendo, começar a usar a nossa imaginação, imaginar o nosso processo, imaginar o nosso fim de vida. Isso tem que começar a ficar concreto para nós, e o jeito de se apropriar disso é a imaginação. Aquela coisa da questão, né? E se morrêssemos hoje, como chegaríamos? Como lá? chegaríamos, né? Qual seria o meu estado? Então, tudo isso a gente tem que começar a trabalhar, né? O Daniel tinha levantado a mão e depois a Adriana Simineia. Yuri, se você quiser falar, que você ia falar, não? Verdade, a Yuri tinha perdido o microfone. Vou falar depois, tá tudo bem. Tá. Então tá, então vamos lá. Eu também fiquei... Esse texto me chamou muita atenção pelo fato de deixar muito claro a importância do estudo, né? Que não é só ler um texto, aquilo que o César comenta muito, é a gente meditar sobre ele, porque são essas coisinhas que a gente vai lendo, por exemplo, nos estudos de quarta-feira, né? São essas pequenas informações que vão ficar impregnadas na nossa alma, e aí, aqui que você falou que eu gostei, que a gente vai salvar na nuvem, e a gente vai usar essa informação nessa hora, né? E semana passada, retrasada, eu escutei uma história muito, muito semelhante, não sei se vocês conhecem, é a história de uma mulher que trabalhou com o Chico Xavier por, sei lá, 30 anos, 25 anos, mas enfim, muito tempo. Pelo que eu entendi, ela ajudava ele com as cartas, acho que era ela quem ele escrevia as cartas e ela ia lá entregava. E ela trabalhou, ou seja, 20 e tantos anos com o Chico, estava do lado dele, convivendo com ele. E aí, quando ela desencarnou, ela conta, ela estava num hospital, começou a andar perdida. O benfeitor dela veio tentar guiar ela, ó, vamos para um outro lugar. Ela não queria ir, ela se recusava, porque ela tinha família, tinha os filhos, tinha o marido, e ela, não posso ir, não posso ir. Ficou lá
perambulando, perdida, e os, os benfeitores, como não podiam falar, assim, pelo que eu entendi, eles queriam que ela chegasse a... ela percebesse sozinha que ela tinha desencarnado. E aí ela começou a chegar num estado de... ela começou a ficar tensa, e aí, pelo que eu entendi, as esferas superiores resolveram intervir para que ela, assim, se ela começar a ficar mais agitada, ela vai para o umbral. Então, levaram ela até o cemitério para ela ver, ó, você está aqui, o seu corpo está aqui. Aí que ela percebeu que ela tinha desencarnado, e aí isso foi mais interessante, que ela falou que ela foi aí que ela percebeu que por mais que ela tivesse estudado que ela passou esse tempo todo com o Chico Xavier, ela nunca tinha estudado. Ela nunca tinha lido livros, estudado, ela estava do lado mesmo estando do lado do Chico Xavier, que você imagina, se eu estou do lado dele, eu estou bem, né? Não. Então, essa história, acho que tem um pouco dessa consciência de que a gente tem, que o estudo é mais do que um passatempo, é um manual de passagem, um manual de sobrevivência, né? Não sei se essa palavra é a melhor, então isso chama atenção para que cada estudo, pode não parecer às vezes, mas cada palavrinha a gente tem que estar atento a alguma informação que aquilo a gente vai usar de fato. Isso não é, né, ficção, né? Então, enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Exatamente. Obrigado, Daniel. Excelente. Adriana, depois a Yuri. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Eu queria comentar, né, depois do comentário, né, de César sobre a prática da morte, né, eu fiz um retiro, né, no Quebec, budista mesmo, que se chamava Transcender a Morte, e primeiro que já era um retiro que pouquíssimas pessoas foram, né, pois ninguém quer falar sobre a morte. Para a meditação, sempre tem muita gente, sempre está lotado, mas para transcender a morte e praticar a morte, quase não tinha ninguém, tinha umas 7 pessoas comigo. E na prática, né, a gente fazia realmente um desapego, né, da visão, da audição, a gente ia se deitando, e foi aí que eu percebi, nossa, que medo, né, eu fiquei muito apegada ao meu corpo físico, né, eu sempre me achei desapegada, mas foi nesse momento que eu percebi que eu tinha muita coisa a trabalhar em mim mesma. Então foi um processo, assim, muito interessante para mim, e o que eu entendo, né, da questão do apego é que a gente, né, eu imagino que a gente se identifica muito com o personagem, né, porque eu não sou a Adriana, né, eu sou a alma que interpreta a Adriana, mas eu acho que eu sou a Adriana, mas acaba que quando eu desencarno, eu quero continuar naquela história, naquela aventura, naquele aprendizado, e acabou. Aquela experiência tinha que acabar, a gente tem que, né, desapegar, e o que, né, eu ouço vários mestres, né, de outras religiões falarem sobre estar no mundo sem ser do mundo, né, vir para cá, aprender, observar, sem se identificar, sem se apegar, e achar que nossa felicidade depende desses objetos, dessas pessoas, dessas condições, e na verdade nossa felicidade está em conexão com Deus, com a espiritualidade, e que mesmo que a gente não esteja com as pessoas amadas momentaneamente, estamos conectados, né? Então é ter paciência que nós vamos reencontrar essas pessoas. É um trabalho constante, eu não cheguei nesse nível, mas assim, tento me educar para isso, e o desapego do corpo físico, né? Eu sou grata, mas, né, eventualmente vai se acabar, e é isso, né? Minha reflexão sobre isso. Obrigada. Perfeito, Adriana, muito interessante, e eu acho que essa experiência sua pode servir a todos nós, né? Você deu um exemplo de como fazer, mas a prática do desapego, né, nós temos que aprender a fazer, e a fazer com amor, não com tristeza, a fazer com consciência, com alegria, com compreensão. E é aí que eu acho que o conhecimento espírita é muito bonito, porque as outras religiões
compreendem que é preciso o desapego, mas não sabem o que se passa do outro lado. Elas nos dizem para aceitarmos que a visão do corpo vai se acabar e que o coração vai parar de bater, mas elas não nos falam que uma nova visão muito mais ampla vai se abrir, né? E que uma percepção muito maior vai se abrir. Então, como, aliás, até as experiências de quase morte contam, os espíritos falam, eu via por todo o meu corpo, não era pelos olhos, eu sentia por todo o meu ser, então é muito maior o espírito do que o corpo. E é nesse sentido que nós devemos viver e nos desapegar. É um trabalho, como a Adriana falou, é um exercício constante, o estudo é essencial, porque nós, sabendo o que vai acontecer, e como passar e como se comportar, nós vamos recorrer ao silêncio, à prece, vamos procurar o contato dos benfeitores, vamos entender que estamos vivendo, mas é preciso fazer isso todo dia, é preciso ir se desapegando, é preciso ir se fazendo perguntas, né? Óbvio que todos nós queremos ficar no mundo e viver a experiência da reencarnação o máximo que pudermos, inclusive porque o conhecimento espírita nos ensina isso, que reencarnar não é fácil, né? E eu tenho muito mais medo de reencarnar do que de partir, muito mais, né? Porque a desencarnação é o final do processo, você está voltando para casa, né? E aqueles que estão aqui vão voltar mais cedo ou mais tarde para lá também. Agora, obrigatoriamente, nós vamos nos encontrar e reencontrar, mas quando a gente vem para a encarnação, nós deixamos e perdemos muita gente, muita coisa. E só Deus sabe se encontraremos, né? Então, são processos, Leon Denis fala, que é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar, né? Mas para os dois a gente tem que se preparar. E é isso, este é o grande problema, nós não nos preparamos. A Yuri. A Yuri, depois a Giovana. Oi, obrigada. Uma parte que chamou muito a minha atenção no texto é quando ele disse que temos nossa organização espiritual ligada a nossas próprias criações, que nossos centros de força viciados pelos quadros mentais. Então, todo volta essa ideia de nossos pensamentos, que a alma, como Emmanuel diz, que a alma reside, permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos, estamos todo o tempo imantados, ligados a nossas criações. Então, a gente sempre vai demorar onde estão nossos interesses estão no vício, no material, e isso, sempre vamos estar nesse círculo de voltar e voltar. E Emmanuel tem um texto onde ele fala que somos indefinidamente atraídos pela crosta terrestre, a primeira parte que você sublinhou. Então, quando eu li isso, indefinidamente, é uma coisa de dar medo, dá medo que a gente como precisa mudar isso, não? Como necessitamos mudar os nossos interesses, nossos pensamentos, nossas ações. E quando você fala de educação, a sociedade não ajuda em nada, porque não temos nem educação para a vida e tampouco temos educação para a morte. Então, estamos, de certa forma, um pouco deixados, não? El que busca encontra, mas na nossa sociedade é muito difícil falar. A gente não quer falar da morte, a gente não quer falar tampouco de como preparar-se para a vida. Então, como educação, essa mudança dos pensamentos, de nossos centros de interesses, precisa mudar para que cheguemos do outro lado com mais equilíbrio, não? E quando eu escutei falar a Adriana Siminea, quando ela falava dessa experiência, eu me lembro que eu tive várias experiências onde eu senti como se eu estava morrendo, com a mediunidade desequilibrada que eu tinha, e eu sentia isso como que meu corpo saía, e eu sentia um desespero para voltar no meu corpo, que era uma coisa
terrível, eu sofri muito com essas experiências, eu sentia, eu dizia, ok, hoje eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, e eu não sei, eu realmente experimentei um desespero muito forte, eu acho que é isso que a gente vive, não, no momento do desencarne. E eu me lembrei também dos benfeitores, uma história que eu escutei, que um benfeitor foi entrevistado e dizia qual é a coisa mais difícil para ajudar a nossos irmãos que estão nas zonas purgatoriais, nas zonas umbralinas, e ele dizia que quando eles chegavam lá, os irmãos que estão tão desequilibrados, eles fugiam, eles corriam, que eles veiam a luz e eles fugiam. Então ele dizia, não podemos nem sequer acercar-nos a eles, porque tentamos acercá-los e eles fugem, estão tão desequilibrados, têm tanto medo que fugem todo o tempo. Então, é preciso essa educação. Obrigada. Obrigado, Yuri. Muito rico, né? Todas essas experiências e cada um traga uma contribuição nesse sentido. Quem viveu essas experiências que a Yuri está falando sabe que é nessas horas que a gente tem uma ideia de quanto está despreparado. Eu tive 2 ou 3 vezes a sensação de não ter mais o controle do meu corpo e de querer falar, de querer me mexer e não conseguir. E isso significa que naquele momento nós estávamos desligados do corpo e afastados, mas tudo é a nossa preparação, né? Eu lembro que recentemente eu tive um desses, não chegou nesse grau, mas eu estava deitado, estava a Giovana, as crianças estavam conversando na cozinha, ali na mesa de jantar, e eu deitei um pouco no sofá, e sem que eu me desse conta, eu estava andando, eu fui pegar alguma coisa, mas eu estava deitado, meu corpo deitado, e eu me vi indo, né? Eu fui pegar alguma coisa, a minha carteira ou alguma coisa, e aí eu falei, aí eu percebi o que estava acontecendo. E aí eu voltei e acordei. Estava sabendo disso. Então, vocês veem, nessa hora, o que a gente deveria fazer? Você voltou correndo? Que legal, né? Eu não fiquei com medo, mas eu assustei porque eu me dei conta do que estava acontecendo. E então, são experiências, na verdade, um dia isto deveria ser a coisa mais normal do mundo, porque a gente viveria sem medo, sabendo que a vida a gente botou esse escafandro que é o corpo e a gente não quer desgarrar dele. A gente quer ficar e ele vai envelhecendo, ele vai ficando, né, deficiente, ele vai perdendo mas a gente quer porque quer ficar grudado nele. Enquanto isso, nós temos um outro corpo que nós não estamos preparando para essa nova dimensão. Então, como é difícil, né? Como o processo da vida é exigente, quanta coisa a gente tem que aprender. E, às vezes, nós ficamos um pouco desencorajados, mas é muito simples. A gente tem que lembrar de uma regra básica. Não vai ficar mais fácil, a gente tem que ficar mais forte. Então, as leis não vão mudar. Quem tem que aprender a viver também tem que aprender a morrer. Como a Yuri disse, no nosso mundo atual não se ensina a viver, que dirá morrer. Então, se nós aprendêssemos a viver e tendo o horizonte da imortalidade, nós não temos o horizonte da morte como horizonte, nós temos o horizonte da imortalidade. A gente sabe que é imortal, né? É essa a diferença. Ninguém aqui está cultivando a morte e enaltecendo a morte. A morte é uma passagem obrigatória e que fazer o quê? Para entrar no corpo você tem que reencarnar, para sair dele você tem que deixá-lo. É um processo.
Agora é duro, porque é uma roupa com a qual nós nos acostumamos, né? Como a Adriana Simineia falou, você olha no espelho, você vê a Adriana, você vê o Pedro, o Paulo, você fala, esse sou eu, mas não é você, não somos nós. Né? É por isso que a meditação que o Daniel lembrou é importante. Eu falei um dia desse num dos nossos estudos, saber as coisas intelectualmente é uma coisa. Entendê-las em profundidade é outra. Não pensem que nós entendemos só porque estamos ouvindo e estamos aqui, lemos um texto, já é ótimo, isso é muito bom, já é um avanço e tanto, considerando os milhões de pessoas que estão dormindo. Nós, ao menos, estamos acordados. Mas não pensemos que nós sabemos. Isso é uma ilusão também. É preciso entender as coisas realmente meditando, sentindo. E quantas vezes nós falamos de reencarnação? E essa semana, de repente, sentado, fazendo alguma coisa, comecei a pensar nisso, e assim, me assustou, porque eu falei, meu Deus, essa pessoa que está aqui, esse eu que está aqui, não é nada em face desse eu que tem, talvez, 30 mil anos de vivências, de reencarnações e de experiências. Quem sou eu realmente? Se eu pudesse tirar essa capa e ver realmente quem eu sou, acessar toda a minha memória, todas as minhas experiências, eu provavelmente ficaria assustado diante de tudo que nós sabemos, de tudo que nós já vivemos, de tudo que nós somos. Mas é preciso sentir isto, porque quando a gente toma esses sustos de compreensão profunda, é que aí nós estamos sedimentando o conhecimento. Ele não é só teórico, ele não é uma vivência íntima, pessoal. E é importante que nós tenhamos uma consciência de que não adianta falar da imortalidade se isso não começar a ser uma meditação da nossa vida. Tem que ser uma meditação constante da nossa vida. Né? Você viver em função da imortalidade, entender que está se preparando para ela, compreender que veio aqui por um período limitado e deve aproveitá-lo ao máximo possível. Isso tudo tem que ir ficando claro na nossa cabeça. Cada dia é único. Mas como nós nos acostumamos a dormir e acordar, nós achamos que tudo é igual, está tudo garantido. Não tem nada garantido. Cada dia é uma encarnação. Você dorme, morreu. Amanhece, reencarnou. E você tem 24 horas, né, ou menos, de página em branco para escrever. E a gente vai vivendo como se fosse um tempo infinito, né? Como se esse dia nunca fosse chegar, porque essa negação que a gente faz de não querer pensar nisso e de achar que nós estaremos aqui para sempre, acompanhando os filhos crescerem, ou os que são mais jovens que têm toda a eternidade pela frente, que pode deixar para amanhã, e assim a gente vai, né? Achando que esse dia nunca vai. A gente não sabe se vai amanhecer, se a gente vai abrir os olhos para um novo dia, para uma nova página em branco. E esse texto ele é riquíssimo também porque ele fala de todo esse processo, né, de chegada e da nossa inconsciência, quando nós chegamos no mundo espiritual, mesmo com esse conhecimento que nós estamos adquirindo, né, sabendo da imortalidade, mas não aprendendo sobre como morrer. Ele também fala, né, que a gente aproveita esse despreparo nosso, ele nos alerta para que a gente mude isso, dizendo que nós somos aqui na Terra como frutos amadurecidos, que sem proveito integral para os demais em vista da nossa constante fuga ao trabalho. Então, nós temos capacidades em nós e que nós não aproveitamos. Nós temos o que oferecer e não oferecemos. Nós temos como ajudar e não ajudamos. Então, nós somos como frutos sem proveito, né?
enquanto que se a gente usasse tudo que a gente tem em nós e oferecesse aos outros, e que se nós nos doássemos aos outros, e se a gente oferece aos outros o que a gente conhece, esse conhecimento que nós estamos adquirindo, como a Ana disse, né? Meus amigos, nós estamos tendo, os nossos olhos, estamos tendo, não sei se está certo isso? Estamos tendo. Os nossos olhos estão sendo abertos para a verdade. Nós estamos abrindo os nossos olhos para a verdade, enquanto tem muita gente vivendo como cegos, como ele diz aqui no texto. Tem gente vivendo como cegos, surdos e mudos, e vivendo a vida como se fosse uma passagem, um filminho de cinema, entendeu? E ninguém está alerta, é muito raro que alguém esteja alerta para o que é realmente a vida e para o que nós temos que fazer nessa vida. Então, a oportunidade de vida, né, esse preparo para a morte vem também com o nosso aprendizado e o nosso crescimento. E à medida que a gente vai estudando e que a gente se abre para oferecer para os outros, nós estamos fazendo esse preparo ao mesmo tempo, nós estamos criando luz em nós, e na hora que nós partirmos daqui, nós teremos luz. Então, como ele diz na última frase, né, ele fala assim, saibam que o corpo de sangue e ossos é simplesmente uma sombra, e que todas as nossas virtudes ou vícios a nós se atrelam, pelo que cada qual depende o caminho aberto ou o desfiladeiro sombrio. Então, tudo que a gente faz aqui, né, ou vai virar luz, ou vai ser sombra, ou nos leva para o alto, ou nos leva para o fundo. Então, nós somos frutos maduros, ou nós estamos em processo de amadurecimento, e nós precisamos aprender, né, a oferecer o que temos para os outros, principalmente essa abertura de visão, né, para a espiritualidade, esse cultivo espiritual que a gente vai aos poucos, né, vai aos poucos permitindo com que a gente vai se desligando um pouco da matéria. Então, nós não desligamos ainda completamente, nós temos muito apegos, mas, de certa forma, muita coisa já perdeu sentido para a gente nesse mundo. Eu não sei para vocês, mas a gente não está mais correndo atrás do que a maioria das pessoas corre atrás, né? Que é atrás do dinheiro, principalmente, do poder ou da fama. Tem a maioria das pessoas correndo atrás disso e querendo construir uma vida em cima disso. Acho que, ao menos um pouco, com tudo que a gente tem estudado, a gente já está conseguindo cortar um pouco dessa corrida, né? E desenfrear um pouco e começar a correr para o outro lado. Mas tem muita coisa ainda a ser aprendido e a gente está no caminho. Então, esse todo é o processo de cada dia, né? De amanhecer e fazer esse trabalho diário para que a gente se desapegue, que a gente cresça e que a gente se ilumine, né? Porque tudo vem junto, está no mesmo pacote. Bom, obrigado, Giovana. Vera? É muito profundo isso tudo, né? Esse texto é muito profundo, né? Isso que a Giovana falou, a gente vai percebendo em vários pontos do texto. Porque tem uma hora que ele diz que isso, eu achei assim o ponto que esclarece um pouquinho mais, não é preciso só a gente se iluminar, a gente precisa usar dessa luz para iluminar o mundo. Precisamos expandir, né? Foi o que ele fala, né? E é o que deve ter acontecido com o Romeu, ou com a gente, em muitas ocasiões. A gente estuda, mas não aplica com os outros, não tem essa bondade, esse amor para conseguir iluminar um pouquinho o caminho dos outros. E, enquanto a gente se ilumina, a gente tem que iluminar também, ajudar também aqueles que estão conosco, né? Por isso que eu entendi, em todos os momentos do texto, ele lembra isso para a gente, né? Que é muito importante. Sem dúvida. Obrigado, Vera. Acho que vai acontecendo à medida que a gente se ilumina, isso permite que outros possam também. Basta ver esse conhecimento que nós temos à medida que nós vamos estudando, aprendendo, e nós nos tornamos também
meios facilitadores para que outros possam ter acesso ao conhecimento e à verdade. E nós temos que saber, né, que a verdade, ela não é meia verdade, a verdade é a verdade, e às vezes ela nos assusta, porque nós estamos acostumados com ilusões. Então, ir aprendendo a conviver com a verdade, a aceitar a verdade. Há muitos irmãos nossos, e aqui não vai nenhuma crítica, é só uma constatação, que cultivam ilusões, preferem ilusões, querem as ilusões. Eu já conversei com pessoas que me diziam, não, esse negócio de espiritismo, vocês falam que a gente tem que trabalhar do outro lado, estudar, que fechar o olho. eu queria ir para o céu, e eu prefiro acreditar no padre, na igreja. Então você via que a pessoa estava fazendo uma escolha consciente, ela queria que fosse daquele jeito, então, o que nós vamos fazer, né? Tem agora, e nós estamos prontos, nós estamos entendendo, e nós temos que começar a sair dessa questão de achar que tudo isso é tristonho, ir para a escola é tristonho, aprender a ler é tristonho, se libertar é tristonho, quer dizer, isso mostra que ainda nós não entendemos. Pensar que trabalhar do outro lado é duro. E nós estamos nos preparando para a libertação, para a vida, para ganhar asas e seguir. Sabe, vamos pensar, nós não aprendemos nada ainda do que tem nesse mundo. Tem muito conhecimento que nós não dominamos e tem muito desenvolvimento moral que nós estamos longe de conquistar. Agora, esse mundo é só uma das escolas do universo. E é uma escola pequenininha. Ontem eu estava indo deitar, eu abri a janela, porque eu queria ver se estava chovendo, e vi que não estava, e tinha uma lua, e eu olhei e falei, poxa, é um planeta bonito, nós temos uma lua, mas tem planetas que tem 3, tem 70 luas, está perto de 2 sóis, sabe, tem escolas nesse infinito, e enquanto nós não passarmos de ano aqui, o que é passar de ano aqui? Aprender a viver e aprender a morrer. O que é evoluir? Evoluir é aprender a deixar corpo. Evoluir é aprender a morrer. Basicamente é isso. Jesus falou, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, aquele que se apegar a esse mundo e se grudar nele, vai perdê-lo. Vai perder a oportunidade. E perde a oportunidade. Agora, aquele que se libertar dele, abre novas possibilidades. Então, nós temos que começar a olhar a vida de um outro modo. Quando um espírito como esse volta e nos dá todo esse testemunho, nós vamos ficar com medo do quê? Nós temos que ter medo de não estar preparado. É disso que nós temos que ter medo. E temos que preparar as pessoas que estão conosco, sim. Precisam saber o que é a vida, precisam saber o que é a morte, precisam entender o que fazer, como se comportar. E precisam, mais do que tudo, ter o nosso testemunho. Precisam ter o nosso testemunho. Quando você deixar o mundo, teus filhos têm que dizer, perdi alguém. Importante que eu gostaria que ficasse aqui, mas essa pessoa me deixa um exemplo de coragem, de luta. Minha mãe, meu pai foi um lutador, foi alguém que trabalhou, foi alguém que se esforçou, foi alguém que melhorou, foi alguém que eu vi aprendendo, e por isso eu quero continuar aprendendo. É mais importante do que esse chororô que nós fazemos, que é uma coisa emocional e boba, o que é que eu estou deixando? Qual é a minha história? Como a minha vida impregnou e marcou as vidas que cruzaram o meu caminho? O que essas pessoas vão guardar como o testemunho da minha passagem nesse mundo? O que eu levo comigo daqui? Nós temos que mudar esse tom emocional e tristonho e entender que é escola. Então,
Lógico que ninguém gosta de dizer, né, bye bye, eu estou indo, preciso ir, chegou a minha hora. Mas foi tão doloroso vir para cá quanto pode ser ir. Agora, quando nós estávamos vindo para cá, não foi só doloroso, foi angustiante, porque nós estávamos vindo sem saber se nós íamos ser capazes de encontrar o caminho. Encontramos, estamos aqui. Agora, a questão é, eu não posso chegar lá do mesmo jeito que eu sempre cheguei. Não dá para nós continuarmos, né? Num certo ponto, nós temos que começar a chegar no plano espiritual, não mais como criaturas dementes. Emmanuel fala que a maioria de nós desencarnamos na condição de dementes mentais contagiosos. Olha o termo que ele usa. Contagiosos. E qual é o contágio da demência mental de um desencarnado? O vampirismo e a obsessão. Então, ele respondeu isso quando perguntaram para o Chico por que vocês escrevem tantos livros falando de Jesus, de moral, de evangelho. E ele respondeu, é para que vocês não cheguem aqui, mas na condição de dementados mentais contagiosos. Então, isso é punch, né? Ele não dourou a pílula, não. Está falando, acorda, moçada, porque vocês estão chegando mal aqui. E o Chico fala que os espíritas que ele encontra desencarnados reclamavam disso, que tinham aproveitado mal o tempo, mal a vida e mal o conhecimento que tinham. Então, nosso tempo está acabando, já acabou. Que fique a reflexão dessa noite, são muitos elementos, muito rico, eu acho assim de uma tristeza medonha que a gente tenha textos como estes, e nem sempre nós vemos grupos interessados em estudar estes textos. Bom, falo da experiência que eu tive embora eu tenha feito parte de muitos grupos de estudo, mas são textos que foram ficando um pouco esquecidos na literatura espírita. E, na verdade, são extraordinários, né? E este homem faz parte dos privilegiados, daqueles que trabalharam. Ele foi evangélico, se converteu ao espiritismo e passou anos trabalhando, divulgando a doutrina, né, fazendo a caridade, e o desencarne dele não foi nenhum privilégio, ele sentiu saudade da família, ele teve dificuldade de se adaptar, ele levou tempo para se acostumar com aquela nova realidade, ele sentia saudades. É normal, né? É normal sentir saudades, mas isso não pode ser motivo de revolta e de ódio, de raiva ou de desequilíbrio. O próprio André Luiz fala no livro, né, que ele conta que ele queria voltar para visitar a família dele, a mulher, ele queria ver os filhos, e os benfeitores negavam a volta, porque ele voltasse, não deixavam, né, falavam, não é hora ainda, você não está preparado, né, e foram protelando, e ele, quando volta, ele encontra a mulher casado com outro, né, os filhos já meio que... E aí, sim, sente todo aquele baque, né? Porque a vida caminhou para quem ficou aqui no mundo. Ele partiu, a mulher ficou e a vida continuou. E ele se sentiu muito entristecido. Eu acho que isso uma preparação para isso é algo que é muito, muito difícil, né? Você dá conta que a tua família agora tem uma outra pessoa e teus filhos têm um padrasto, mas assim, se a gente não se preparar para isso pode afetar demais a vida, né? Isso pode afetar demais a nossa vida espiritual e impedir o nosso avanço. Então, muitos espíritos nem podem, né, voltar para ver a família, porque se desequilibra, e esse que é o problema. O desequilíbrio leva à revolta, e esse é o que a gente está estudando na quarta-feira, fala muito disso, né? O texto dessa semana e da semana que vem vai falar da história do Gotuso, que é alguém, né, que está no mundo espiritual, trabalhando
numa casa, né, perto da crosta da Terra, e ele é alguém que ele se desequilibrou, né, em contato com essa nova realidade para a qual ele não estava preparado. Porque ele era católico, ele achou que fosse chegar lá e encontrar Jesus, como o padre tinha falado para ele, e aí chegou lá, não era nada disso. Então, o negócio é muito sério, né? Agora, ele é sério e não é, como disse o Daniel, fantasia, ilusão. É sério porque esse conhecimento tem que se transformar em vida, em decisões, em escolhas. Por exemplo, por que é que nós ficamos atormentados do lado do plano espiritual e ficamos preocupados com a família? Porque quase sempre nós chegamos com a sensação de que, primeiro, nós criamos dependência. Nós não libertamos as pessoas. Nós não as educamos para serem livres sem a gente. Nós achamos que vamos ficar eternamente com elas, resolvendo os problemas para os nossos filhos, ajudando eles. Não, nós não estamos entendendo o Espiritismo. O Espiritismo está me dizendo: eduque para que ele seja livre, eduque para que ele escolha, eduque para que eles façam o seu caminho. Se eu não fiz uma educação perfeita, nós não educamos os nossos filhos com perfeição, porque não existe educação perfeita. Porque senão ela teria que ser feita por pessoas perfeitas. Nós não somos. Mas eu quero, quando eu partir com a consciência de que meus filhos têm os elementos que eles precisam, morais, espirituais, intelectuais, para que eles possam seguir a vida sem mim. Porque o meu papel na vida deles é formá-los para que eles sigam em frente sem mim. Eu trouxe comigo o meu professor de matemática do primário. Cadê ele? Está aqui. Cadê meu professor de história? De ciências? Está aqui. Se ele fez o trabalho dele, eu fiz o meu. Então, onde estão os mestres da nossa vida? Tem que estar conosco, dentro de nós. Onde estará o pai e a mãe para aquele filho? Na formação que deu para ele. Tem que ser uma presença pelo exemplo, pelo que ensinou, pelo que mostrou. Então, o Espiritismo, nós podemos fazer de conta que não entendemos, e às vezes, para o nosso conforto, a gente prefere não entender. É normal, faz parte. A gente às vezes precisa, de uma dose de ilusão na vida. Esperando que não seja amanhã o tombo para a gente acordar. Mas não dá para mentir. E às vezes eu falo assim, dando a impressão de ser meio duro, mas é porque eu sou duro comigo. Eu sou duro comigo, eu não quero meias verdades, eu não quero ilusão. Não adianta ninguém vir passar a mão na minha cabeça e falar, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem nada. Se eu não fizer o que eu tenho que fazer, não vai ficar tudo bem. Então, a gente não pode ficar se iludindo. Então, o que um homem desse está falando para nós é: olha, o que você fez em você, isso é maravilhoso e é terrível. O que você fez em você vem com você. Tuas emoções, teus pensamentos, tudo que você cultivou e parecia não ter importância, vem com você. E lá do outro lado não tem como se esconder. Não dá para fazer carinha de bonzinho, não dá. Nós somos o que somos. Então, por que não sermos o que somos desde agora? E as pessoas acham que isto é: César, você está cobrando o quê de nós? Ou de mim, ou de você mesmo? Eu estou cobrando dizer a verdade quando eu vejo a verdade. Se alguém me perguntar, você fala japonês? Não, não falo japonês. Você é caridoso? Eu tento. Mas não sei se eu posso dizer que sou caridoso. Você tem orgulho? Tenho um monte. Você gosta de estudar? Adoro. Então, a gente tem que falar: quando é A, quando é B, é B. Quando tem, tem. Quando não tem, não tem. Agora, a gente está vivendo numa paranoia, de dizer
aquele nosso amigo coloca uma foto horrível no Facebook e a gente dá like. Que bacana! E você pensa exatamente o contrário, que ridículo. Então, se ele não perguntou nada, você não precisa dizer que ridículo, você está horrível. Né? Tira isso. Mas Não vai lá e dá não like. vai lá e dá like. Né? Então, é essa honestidade de... Né? A honestidade de ser quem nós somos, acreditar no que nós acreditamos. E não é porque alguém acredita que no que o padre diz que é a verdade, né? Às vezes a gente prefere acreditar, mas não significa que é verdade. A verdade não muda, a verdade é a verdade. Então, a lei do trabalho não muda, a lei de justiça não muda, tudo é lei. Então, ou a gente se adapta às leis, né, à lei divina, ou a gente vai sofrer as consequências, né? Agora, tem um lado bonito nisso tudo, e encerramos aqui, que todo esforçozinho que a gente fizer, conta, vale. Nós não podemos ter aquela mentalidade, eu me formei na faculdade, arrumei o emprego e agora acabou, tá tudo bem, já não preciso mais. Gente, pelo amor de Deus, isso não é visão da eternidade. Todo dia nós temos coisas novas para aprender, todo dia nós precisamos abrir horizontes, ler coisas novas, reler livros que foram bons para nós. Poxa, eu li esse livro, eu tinha 30 anos, e agora? Como será que eu releria hoje? Né? Como será? Sabe, a nossa vida é rica, é plena. E quem conhece Espiritismo, meu Deus, você tem todas as razões do mundo para transformar a tua vida num permanente aprendizado, crescimento, melhora. Então, todo esforçozinho vale a pena, todo o trabalho que nós fizermos, né, os pequenos sacrifícios, né, tudo isso conta, porque vai se incorporando em nós. Então, é muito bonito, porque eu não estudo mais para agradar os outros, eu não desenvolvo as minhas virtudes para agradar os outros, eu estou trabalhando para me tornar, né, a doutrina, qual é o lema, né? Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Então, assim, diante de uma doutrina dessa, não dá para a gente passar a vida dormindo e fazendo de conta que é igual né, o que está por aí. Não é. Então, é muito bonito que a gente aproveite isso, né? Então, por hoje, acho que o nosso tempo explodiu. Mas, diante de um texto desse, com essa riqueza de conhecimento, assim, acho que... Agora, imaginemos assim, né? Daqui 5 anos, né? Hoje nós estudamos esse texto, coloque para si mesmo. Daqui 5 anos, eu estarei 5 anos mais próximo do dia de ir. Como é que eu vou estar? Né? Quem serei eu? O que eu terei aprendido nesses 5 anos? Eu terei praticado morrer para o mundo? Eu terei preparado melhor minha família? Eu estarei pronto? Então, que a gente coloque, né, essas questões e que isso comece a fazer parte da nossa realidade. Mas é isso, vamos lá então, vamos finalizar. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós, Senhor, ouvimos Tua voz, que pede a nosso Pai: Pai, perdoa-os. Eles não sabem.
Perdoa-os, Pai. São meus filhinhos, são crianças ainda. Como explicar o que teus olhos viram, Senhor? Os sistemas solares, as dimensões espirituais por onde o Senhor andou, os anjos que o Senhor encontrou. Como explicar? E o Senhor transformou em exemplos e palavras. O reino de Deus está dentro de vós. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, Senhor, que por alguns instantes nós possamos imaginar o que os teus olhos contemplaram e por quais razões o Senhor veio a nós. Filhos de Deus num recanto perdido do universo, enviado de nosso Pai para nos dizer: meu Pai, no reino de meu Pai tem muitas moradas. Se vocês pudessem ver e entender. Então, Senhor, nós pedimos olhos de ver, ouvidos de ouvir, corações de sentir e entender. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor saiba que aprendemos por ora a medir vossa grandeza, compreendendo igualmente nossa pequenez. Mas como a criança feliz reconhece a grandeza do Mestre extraordinário que tem diante de si, nossos corações não se entristecem, porque o Senhor aceitou como único título o título de Rabi, Mestre. Nós te chamamos Mestre, que possamos ser teus discípulos. Ilumine o nosso caminho, nos ensine a viver a vida verdadeira desde este momento. E que nós possamos seguir, Senhor, com a alegria daqueles que conhecem a verdade. E que conosco nos abençoe, nos ilumine. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Porque o Senhor veio ter conosco. O Senhor cujos olhos contemplaram as belezas do reino de nosso Pai. Muito obrigado, Mestre Deus. Que assim seja, Senhor.